Então, pessoal, nosso tema de hoje é Jesus é o sacramento do Pai e a Igreja é sacramento fundamental. São dois temas. Eu coloquei aqui só Jesus é o sacramento do Pai, mas nessas citações que eu coloquei do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1114 até o 1114, 1115, 1118 e 1119, e essas citações bíblicas de 1 Coríntios 12, Mateus 16 e João 1, elas também estão relacionadas ao tema Igreja, sacramento fundamental. A ideia do cronograma catequético é fazer uma catequese somente sobre Jesus, o sacramento do Pai, e depois fazer uma catequese somente sobre a Igreja, sacramento fundamental. Mas, como a gente já disse, quem é a Igreja? Vocês lembram? Foi a primeira catequese, né? A primeira catequese de todas. Começamos com esse tema. O que é a Igreja? Quem lembra o que é a Igreja? É Jesus, né? Se a Igreja é Jesus, e Jesus é o sacramento do Pai, e Jesus é a Igreja é Jesus, então não tem porquê, no meu entendimento, a gente separar esses dois temas, porque é um tema só. Jesus é o sacramento do Pai e a Igreja é o sacramento fundamental, é a mesma coisa. Então eu juntei os dois temas numa catequese só. Seria hoje, Jesus é o sacramento do Pai, semana que vem, Igreja é o sacramento fundamental. Mas aí a gente junta os dois temas numa catequese só, porque os dois temas estão intrinsecamente unidos um ao outro, né? Sabe quando o padre celebra a missa e ele põe o vinho no cálice? Depois ele pega uma gotícula de água lá da galeta e põe uma gotícula de água no vinho, né? Aquela gotícula de água que é derramada no vinho representa a nossa humanidade que vai mergulhar em Jesus, a divindade de Jesus pela Eucaristia, o vinho que será transformado no corpo, sangue e alma e divindade de Jesus, representa a nossa humanidade que mergulha em Deus. E depois que o padre mistura põe aquela gotinha de água no vinho, quem consegue separar? Tirar só aquela única gotinha e deixar o vinho do jeito que ele estava antes. Nunca mais, né? Nunca mais é o mesmo. Também da mesma forma, é inseparável. A Igreja e Jesus e a Igreja é inseparável. Pela cruz, Jesus se fundiu à Igreja se fundiu a Jesus. Na verdade, a Igreja foi concebida na cruz, né? Ela foi anunciada e fundada em Pedro em Mateus 16, 18, como a gente diz ali, Mateus 16, 18, Pedro trouxe pedra, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Isso é como o anjo diz a Nossa Senhora: eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Isso é Mateus 16, 18, onde Jesus anuncia a igreja. Mas quando Nossa Senhora ficou grávida de Jesus, quando ela disse sim, né? Quando ela disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Então o Espírito Santo vem sobre ela e ela concebe Jesus no seu útero de maneira virginal. Então houve dois momentos. O primeiro que o anjo anunciou, ela disse sim, depois ela concebeu. Assim também a Igreja. A Igreja, ela foi anunciada a Pedro em Mateus 16, 18, mas ela foi concebida na cruz. E Jesus foi concebido quando Nossa Senhora diz: eis aqui escravo do Senhor, ela ficou grávida. Mas quando Jesus nasceu em Belém, não é? 9 meses depois. Assim também a Igreja nasceu em Pentecostes. O nascimento da Igreja é o Pentecostes. Então tem esses 3 momentos da história da Igreja, na fundação da Igreja: o anúncio da Igreja em Mateus 16, 18, a concepção da Igreja na cruz e o nascimento da Igreja em Pentecostes. A Igreja é Jesus, Jesus é a Igreja. Como vai dizer o São Paulo ali na 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, que Jesus Cristo, a Igreja é o corpo místico de Cristo, Cristo é a cabeça, a Igreja são os membros. São Luís de Montfort vai dizer que é impossível separar a cabeça do corpo, senão você produz um cadáver ou um monstro. Não existe corpo sem cabeça, então não existe igreja sem Jesus e Jesus sem igreja. Então, enfim, juntei por isso, falei isso o tempo todo só para explicar por que eu juntei os dois temas: Jesus, sacramento fundamental, e a Igreja, fundamento. Jesus é o sacramento do Pai, a Igreja é o sacramento fundamental. Mas a primeira coisa que a gente precisa começar a entender nesse momento é o que é o sacramento. Já que a partir de hoje a gente vai começar a fazer um estudo analítico sobre os 7 sacramentos, hoje a gente estuda a origem, a fonte dos sacramentos, que é Jesus e a Igreja, né?
é uma coisa só, como a gente disse até aqui. O primeiro passo é entender o que é um sacramento. Sacramento. Lembra duas palavras, né? Sacro e memento. Memento vem de memória. Quer dizer, memória vem de memento, né? Memento é radical, memória é a palavra derivada. Memento. Em latim, em português, quando a gente traduz as coisas para o português, a gente perde um pouco do sentido original da palavra, né? No latim, o memento, ele não é só de você estar aqui no presente e fazer lembrança com saudade de um passado. Para a gente, memória é isso, né? Eu tenho memória da minha infância. Quando você fala, eu tenho memória da minha infância, a ideia que vem na nossa cabeça é que você lembra da sua infância com saudade. Ou mágoa. Eu tenho memória de um prejuízo que me deram. Então você lembra com mágoa, com rancor, com sofrimento daquele prejuízo. Mas é sempre algo que está no passado. Mas quando você lembra, por exemplo, de uma coisa boa, quem já perdeu o pai, lembra do pai, e às vezes você se emociona de alguma situação que você viveu com o pai e você chora. Mas aquilo aconteceu há 30 anos atrás. Por que você chora hoje? Se lembrando de algo que aconteceu há 30 anos atrás. Ou por que quando você se lembra da sua infância e você lembra do bolo de fubá que a sua mãe fazia, você é capaz de sentir o cheiro do bolo de fubá? Já sentiram essa experiência? Mas que você sente que o bolo de fubá está ali embaixo do seu nariz? Isso é a memória. A memória significa trazer presente. O memento do latim é trazer presente. Memento moris, carpe diem, diziam os monges beneditinos, né? Lembre-se, você vai morrer, então traga presente hoje na sua vida o fato de que você vai morrer. E por isso, carpe diem, por isso viva bem no dia de hoje. Porque hoje você precisa ser santo, porque você precisa trazer memória que você vai morrer, vai ser julgado por Deus, e porque vai ser julgado por Deus, precisa ser santo. Carpe diem. Então, o memento é trazer presente, tornar atual. Essa é a ideia da palavra latina, memento. Trazer presente, tornar atual, tornar agora. Trazer presente para esse momento agora. E o que é sacro? O sacro é sagrado, né? É aquilo que é próprio de Deus. Então, o sacramento é trazer Deus presente agora. Isso é um sacramento. Quando o padre celebra a Eucaristia, o que acontece? Tinha pão, tinha vinho. O padre reza a Santa Missa, pronuncia as palavras da consagração. Na última ceia, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. O que acontece com Jesus? Ele não se torna presente na Eucaristia, literalmente, de maneira literal, sacramento, memento sacro, presença de Jesus ali agora, atualizou no tempo e no espaço a paixão de Jesus. Vocês lembram que na segunda catequese a gente falou que a missa é a paixão de Jesus? É o santo sacrifício atualizado no tempo e no espaço? A missa, olha o que ensina a igreja, é o santo sacrifício atualizado, memento, sacramento, no tempo e no espaço. Por isso que o Santíssimo Sacramento é celebrado na missa. Porque a missa ela traz presente no tempo e no espaço a paixão de Jesus, e ela traz presente no tempo e no espaço a presença real de Jesus na Eucaristia. De forma que o sacramento não é só quando o padre está celebrando a missa, mas se você for no sacrário, o que você encontra no sacrário? O Santíssimo Sacramento. Então ele é o sacramento, ele permanece nas espécies do pão e vinho, ele está presente. O memento está ali, presente, agora, no tempo e na história. Isso acontece com todos os sacramentos. O batismo, ele traz presente, de forma sublime, a descida do Espírito Santo sobre Jesus no Rio Jordão, ungindo a Jesus, ungido do Pai. E isso acontece com cada criança que é batizada. Ela morre quando ela é mergulhada na água, ela ressuscita quando ela sai da água e é derramado sobre ela o Espírito Santo. Se reproduz no tempo, naquele momento, aquilo que aconteceu lá no Rio Jordão com Jesus, se reproduz naquela criança. E assim como Jesus, que Jesus é o Filho do Pai, não é? Filho de Deus. Assim, pelo batismo a gente se torna
filho de Deus por adoção. Então você percebe o momento que se torna presente de maneira sagrada, o sacramento. Isso é a origem etimológica da palavra. Mas o que é na prática um sacramento? Na prática, o sacramento é uma ação eficaz salvífica de Deus. Essa é a explicação teológica do sacramento. É uma ação eficaz e salvífica de Deus. É Deus que salva de maneira eficaz, pontual, visível, palpável, com matéria. Deus salvando de maneira viva, eficaz, no tempo, na história, de maneira visível e com matéria. Como assim com matéria? A confissão tem matéria? Sabe que o sacramento, a confissão é um sacramento, né? Sacramento da penitência. Tem matéria? Quando a gente fala em matéria, a gente pensa o quê? Por exemplo, batismo tem água, né? E o crisma tem um óleo. A unção dos enfermos tem um óleo. A Eucaristia é o pão e o vinho que são transubstanciados do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. E na confissão, tem matéria? São os nossos pecados. Os nossos pecados são a matéria da confissão. E o sangue de Cristo que é administrado pelo sacerdote que perdoa os pecados. Pelo sangue de Jesus. Então a confissão, a matéria são os nossos pecados. Sempre o sacramento tem matéria. Então o sacramento é isso, é um sinal eficaz da graça de Deus. O sacramento é um meio sagrado que Deus usa para aplicar a sua graça e para nos santificar. Às vezes falando assim fica meio complexo, né? Deixa eu pegar um exemplo prático aqui, ó. Exemplo prático do que é a ação do sacramento. Lembra que antes de começar a catequese eu falei para vocês do fogo e da água? Eu falei que o fogo e a água representam sacramentos? Só faltou o pão para representar a Eucaristia? E a confissão representa eu, que sou um pecador aqui, né? Eu sou a confissão pecadora. O fogo representa o crisma. O fogo representa também o batismo, né? Que a luz de Jesus é acendida na vida da criança. A água do batismo. E eu sou o pecado. Mas então, enfim. Olha como que o sacramento atua na vida do ser humano. O sacramento atua assim, ó. Ó, o que é isso aqui, gente? Pedaço de papel, né? Uma folha de papel dobrada, certo? Alguém tem dúvida? Não? Já viu aquelas mágicas de aniversário de criança? Mágica de aniversário de criança? O que é isso? Nada nessa mão, nada nessa mão. Essa aqui é uma folha de papel, né? Isso aqui é fogo. O que acontece se eu colocar essa folha de papel no fogo? Alguém duvida que queima? Todo mundo concorda que queima, né? Então eu vou dividir a folha em dois. Essa metade eu vou pôr no fogo para ver se realmente queima. Vamos ver se ela vai queimar. Ó, de fato ela queimou. Então o fogo ele tem uma ação eficaz e atual sobre o papel. Toda vez que o papel for colocado no fogo, vai queimar, não é? Tem alguma possibilidade desse papel ser aproximado desse fogo e não queimar? Tem essa possibilidade? Tem algum jeito? Desse papel, do jeito que ele está aqui, sem passar nada nele, sem passar produto químico, sem molhar ele, do jeito que ele está in natura, do jeito que ele é aqui. Tem alguma possibilidade de eu pegar uma folha de papel como essa e colocar no fogo e ela não se inflamar, ela não se queimar? Não tem. Não tem jeito. Toda vez que eu tiver uma folha de papel e colocar... Peço lixo aí. Colocar essa folha de papel no fogo, essa folha de papel vai queimar. É impossível que eu coloque essa folha de papel... Nossa, não adiantou nada, né? Deixa assim. É impossível que eu coloque essa folha de papel no fogo e essa folha de papel não queime, certo? Da mesma forma, é impossível que você seguir no rito do sacramento, o sacramento não aconteça. Então, toda vez que tiver pão e vinho e um homem ordenado que recebeu o sacramento da ordem, e esse homem rezando o rito correto do sacramento, disser, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós, sempre vai acontecer a presença real de Jesus na Eucaristia, de maneira concreta, sempre vai acontecer. Toda vez que você tiver pecado e você tiver a matéria da confissão, são os pecados e também o arrependimento e a disposição de não mais pecar,
e você pediu ao sacerdote que te atenda em confissão, ele ouvir a tua confissão, você não esconder pecado algum, você falar todos os pecados, decidida a se arrepender e não mais pecar, e o padre te absolver, sempre você será absolvido. Da mesma forma que o papel, sempre que foi colocado no fogo, sempre vai queimar. Sempre vai queimar. Da mesma forma que você, dessa mesma maneira, você sempre será absolvido. E o sacramento é uma maneira eficaz, então é eficaz, né? Não tem como você pôr aqui e não queimar. Mas o que o sacramento faz, que a gente comentou? Ele derrama e atualiza a graça de Deus nas nossas almas de maneira eficaz para nos santificar, certo? Então, se você recebe o sacramento com as disposições necessárias, tá pegando fogo ainda? É só fumaça agora. Onde há fumaça, há fogo. Então, toda vez que você recebe o sacramento de maneira eficaz, o sacramento te santifica. É impossível você não receber o sacramento de maneira eficaz e ele não te santificar. Não sei se vocês assistiram o vídeo que eu postei sexta-feira sobre a comunhão. Eu coloquei o título do vídeo assim: por que eu comungo tantas vezes e não me santifico? Vocês já viram? Vocês assistiram? Alguém assistiu esse vídeo? Não? Postei sexta-feira. Porque, resumidamente, tudo que eu falei naqueles 15 minutos do vídeo é que às vezes as pessoas comungam sem as disposições corretas. Comungam sem adorar Jesus, comungam sem reconhecer que Jesus é Deus, comungam sem acreditar na Eucaristia, comungam sem fé. Então tem que ter a disposição. Como é que eu vou ser perdoado dos pecados se eu vou lá para o padre e escondo um pecado? Não falo todos os pecados que eu tenho. Faltou o que é a disposição? A matéria do sacramento, né? E eu recebo Jesus, e São Paulo mesmo vai dizer na primeira carta de Coríntios: quem come e bebe o corpo de sangue de Jesus sem nos discernir, come e bebe a própria condenação. O que ele está dizendo? Aqueles que comem e bebem sem acreditar, ofendendo a Jesus, come e bebe a própria condenação, porque muitas vezes comungam em pecado mortal. Então precisa a disposição. Se eu tenho a disposição correta e recebo o sacramento, o que acontece comigo? Essa aqui, ó. Mergulhei o papelzinho na água. É o mesmo papel, concorda? Alguém discorda que o papel é o mesmo ou não? Só que ele está encharcado, né? Esse papel encharcado, ele seca, não seca? Se eu deixar ele aqui, ó, e bater o sol, o que acontece com ele? Ele seca. Esse encharcar do papel é a graça do sacramento. Se esse papel secar, ele vai ficar enrugado, certo? Não vai ficar lisinho como ele era antes, vai ficar enrugado. Tem sacramentos que deixam uma marca perene na gente, como o batismo. Ele vai ficar enrugadinho e nunca mais ele vai ser igual ele era. O batismo deixa uma marca indelével, que nunca se apaga. O crisma, a ordem, deixa uma marca indelével. Mas a água vai acabar. É a graça atual e santificante, está nos santificando. Para a água não acabar, o que eu tenho que fazer? Voltar a mergulhar ele. E é por isso que a gente comunga várias vezes. Por isso que a gente confessa várias vezes. Para não secar a água. Entendeu? Então isso é a atuação do sacramento na nossa vida. Tem um sacramento que a gente recebe uma única vez e que ele deixa uma marca para sempre. Uma vez que esse papel se molhou, nunca mais ele fica sequinho e retinho e liso como ele era antes. Nunca mais. Mas ele vai secar. Então, para ele não secar, eu tenho que sempre voltar lá e molhar ele de novo. Molhar ele de novo, molhar ele de novo. Até que ele vai ficar tão molhado, que ele se dissolve na água. Ele se dissolve na água. Se dissolve na água, se dissolve na água, se dissolve na água, dissolve na água, dissolve na água. De maneira que, depois dele ficar todo assim dissolvido na água, quem que é capaz de fazer esse papel ficar do jeito que ele era antes? Ele está todo mergulhado na água. Isso aqui é uma pessoa santa. Está todo mergulhado em Deus. Nunca mais volta a ser o que era antes. Isso é a santidade. Como que a gente alcança a santidade? Pelos sacramentos. Então vamos lá. E agora a gente entendeu o que é o sacramento, né? Entendemos o que é o sacramento. Então, por que Jesus é o sacramento do Pai? Vamos pegar aqui a primeira carta de João, capítulo 1,
Alguém tem alguma dúvida sobre isso que eu falei dos sacramentos? Deu para entender? Deu? Alguém não entendeu? O 7: batismo, confissão, eucaristia, crisma, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Deu para pegar? Notou? Vocês entenderam o que é um sacramento? Ficou claro? Alguém não entendeu o que é um sacramento? O que a palavra sacramento significa? Então, sacramento é batismo, confissão, eucaristia, crisma, matrimônio, ordem e unção dos enfermos. Alguém quer um copo d'água? Tem 3 graus: diaconato, presbiterato e episcopado. Diaconato são os diáconos, presbiterato são os presbíteros, que são os padres, e o episcopato são os bispos. O episcopado é o grau pleno da ordem. Por exemplo, oi? Não, o clero, o diácono também faz parte. O diácono também é do clero. Todo que recebe a ordem é do clero. Mas a ordem tem 3 graus: diaconato, presbiterato e episcopado. O diaconato são os diáconos, o presbiterato são os presbíteros, os padres. Tem que ser diácono, que é o primeiro grau da ordem. E depois o episcopado são os bispos. E o papa é um bispo, todos os cardeais são bispos. Então, assim, o bispo é o mais alto grau da ordem. Depois é só cargo eclesiástico. Por exemplo, arcebispo, cardeal, papa, é tudo cargo eclesiástico. Entendeu? Todos eles foram diáconos. Depois padres. Não é necessário que seja seminarista, mas é necessário que seja diácono. Você pode, no momento de, sei lá, uma crise na igreja, o bispo pegar um homem e ordenar ele diácono e depois ordenar ele presbítero. Ele estudou, mas não foi seminarista, né? Mas ele estudou. Mas, por exemplo, São Francisco de Assis era diácono e nunca foi seminarista. Antigamente não existia seminário, né? O seminário é bem mais moderno na história da igreja, quando a igreja percebeu que os padres precisavam ter uma formação melhor. Mas antigamente não existia. Santo Agostinho de Hipona foi pecado no meio do povo e foi ordenado de imediato. O diácono é um servidor, né? Então, assim, os sacramentos que são próprios do presbítero é a Eucaristia e a confissão. O padre, em última análise, ele é feito para atender confissão e para celebrar a missa. Entendeu? A função do padre é atender confissão e celebrar a missa. Entendeu? O diácono é o servidor. Então, o diácono, a palavra diaconia significa serviço. Então, o diácono é aquele que auxilia o padre no serviço do povo de Deus. Então, batismo, pastorais, a catequese é um serviço próprio de um diácono fazer, catequese, a homilia da missa, o diácono faz, pode fazer, a leitura do evangelho, né, o diácono que faz, entendeu? Por que o diácono fala assim, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe? Porque depois da missa, o que vem? A missão, e a missão exige o que? Serviço. O serviço é a função do diácono, entendeu? Então o diácono é aquele que coloca a mão na massa. No Atos dos Apóstolos, eles começaram, naquela época, as pessoas se convertiam, pegavam seus bens, vendiam, davam o dinheiro para os apóstolos, com esse dinheiro os apóstolos atendiam os necessitados. Então começaram a questionar os apóstolos, que algumas viúvas não eram atendidas, que outras recebiam mais do que as outras. Começaram a ter umas reclamações, precisava que administrasse esse dinheiro. E aí os apóstolos falaram, não, mas não convém que a gente administre o dinheiro. Que a gente precisa se empenhar no quê? Na pregação da palavra, na celebração dos sacramentos. Então vamos pegar homens justos para fazer esse serviço, para fazer, como o Atos foi escrito em grego, a palavra é essa diaconia. Aí os primeiros diáconos, dentre os pais Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, que era diácono. Entendeu? Aí começou o diaconato. Então é o primeiro grau da ordem. Chique?
Então aqui, deu para esclarecer? Ele não atende confissão, não celebra a Eucaristia, mas ele abençoa a água, abençoa objetos, abençoa a casa. Casamento, testemunha, né? Batizados e tal. Mas o batizado, o sacramento do batismo e o sacramento do matrimônio, na verdade, o matrimônio quem celebra são os noivos, né? A igreja só assiste, né? Testemunha. Até um leigo pode ser testemunha do matrimônio. O padre pode delegar um leigo para testemunhar o matrimônio. E o batismo também. Então, se você for batizado, você está apto a batizar. Entendeu? Mas, por exemplo, o etíope, servo da rainha de Candace lá, que foi evangelizado pelo diácono Filipe, foi batizado por ele. Então, como Filipe era diácono e batizou o etíope nos Atos dos Apóstolos, então é comum, muito comum, que os diáconos batizem. Mas em Aparecida, por exemplo, que batizam são os padres. Tá doentinho, qualquer pessoa precisa apenas ter água e as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a ablução de água. Entendeu? Você tá, por exemplo, andando na cidade, tem alguém que foi atropelado, tá lá morrendo. Você não sabe se a pessoa é batizada ou não. Você pode batizar ela sob condição. Pega um pouco de água e fala: se não és batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ablução de água. Entendeu? Um batismo sob condição. Não, qualquer leigo pode fazer. Mas para fins pastorais, né? Então, nesse caso, a pessoa está morrendo, não tem vontade. Eu quero ser batizado, eu não quero. Então, a unção dos enfermos. A unção dos enfermos é um sacramento de cura, um sacramento também que perdoa pecados, como a confissão. E o batismo também perdoa pecados. A pessoa está em coma. Ela tem condição de falar assim: eu quero ser batizado, eu quero receber a unção dos enfermos? Não tem. Então a gente vai lá e batiza, vai lá e ministra a unção dos enfermos. A possibilidade de você não fazer isso é se a família, por exemplo, é evangélica. A família protestante não quer que você o padre ministre a unção dos enfermos para o seu parente. Sem novidades. Não há necessidade. Não há necessidade. Porque muitas vezes a pessoa não vai ter esse discernimento, vai estar em coma, ou está muito idoso, está com Alzheimer, está com Parkinson. Entendeu? Ou o padre pode olhar a vida da pessoa, né? Às vezes a pessoa era extremamente católica. A vida inteira foi à missa, comungava todos os domingos e confessava uma vez por mês. Será que ela vai querer receber a unção dos enfermos? Né? A pessoa era um ateu, negou a Deus a vida toda. Falava que Deus não existia. Será que ele vai querer receber a unção dos enfermos? Não avalia. Mas eu, na minha opinião, até o ateu, eu ministraria a unção dos enfermos. Porque Deus é misericórdia. Né? E a unção dos enfermos é um sacramento tremendo, né? De repente, naquele momento em que a pessoa está morrendo, seja a hora da graça para a pessoa. Entendeu? Entendeu? Você recebeu? Qualquer enfermidade grave a pessoa já é apta a receber a unção dos enfermos. Oi? Doente. Não, só quem está em leito de morte, não. Antigamente fazia-se dessa forma. Chamava-se a extrema unção, né? De maneira extrema, né? Porque estava no limiar da vida. A gente usava esse nome, extrema unção. Mas depois a igreja entendeu que, como é um sacramento de cura, e a Sagrada Escritura diz assim: aquele que tem alguém enfermo, chame os ministros da igreja. Isso é uma enfermidade que vale. Nem sempre. Não, uma gripe não. Mas, por exemplo, a Ana Paula ia operar. É possível que uma operação gere a morte.
Mas o médico não falou assim, sua operação é de extremo risco, provavelmente você vai morrer. Não, mas como há uma possibilidade, ele dá a unção dos enfermos. A pessoa está com tuberculose, essa tuberculose, ou até uma pneumonia que seja. Uma pneumonia pode evoluir para óbito? Pode. Mas é comum? Se é uma pessoa, se não é um idoso muito idoso ou uma criança muito pequenininha, não é comum que a pneumonia evolua a óbito, né? É comum em idoso ou num bebezinho. Mas uma pessoa de meia idade não é comum, mas o padre pode dar unção dos enfermos. Entendeu? No 13? Caramba. A unção dos enfermos, o padre unge com óleo e faz o rito próprio do sacramento, né? Não é sacramento, mas as exéquias. As exéquias é uma oração da igreja pela alma, pelo finado, né? Eu fui ministro das exéquias, sabia? Foi. Você quer ser ministro das exéquias? Quer ser ministro das exéquias? Quando eu morava em Paraibuna, eu participava da paróquia Santo Antônio lá, eu era ministro das exéquias e ia nos velórios para fazer combinação dos corpos. Você não quer? Vamos, Lu, vamos. Ministro das exéquias. Então, as exéquias não são sacramentos, é uma oração da igreja pela alma, para que a alma seja recebida na glória de Deus, que ela foi pro purgatório, que ela tem um breve purgatório e logo se purifique e entre no céu, né? Não entendi. Não, as exéquias realmente é a família que pede, né? Porque já faleceu, né? Então a família que pede, a família vai na paróquia e pede. Mas todo velório católico tem exéquias. Sim. Na verdade, as exéquias é uma função que seria própria do diácono, né? Mas como é muito trabalho, como distribuir a comunhão é próprio do padre e do diácono. Mas como tem muito povo, o padre não consegue distribuir a comunhão para todo mundo, então a missa ia demorar muito. Então ele, com autorização do bispo, nomeia alguns ministros extraordinários da comunhão eucarística. O ministro das exéquias também é extraordinário. Ordinariamente é o sacerdote ou o diácono. O ministro das exéquias é extraordinariamente. Entendeu? Mas seria legal o diácono mesmo, porque ele pode abençoar, né? Abençoar o povo, abençoar. Mas é uma oração da igreja. Vou trazer semana que vem meu livrinho das exéquias, tá em casa, né? Pra gente poder rezar junto. Vamos? Não? Legal, né? Então Jesus é o sacramento do Pai. Vocês lembram o que significa a palavra sacramento? A ação atual e eficaz de Deus que concede a sua graça de maneira santificante. Então, sacramento, de palavras simples, é uma maneira certa não é a palavra, uma maneira eficaz de Deus salvar. Quando Deus opera um sacramento, quando a igreja celebra um sacramento, Deus está salvando. Porque Jesus é o sacramento do Pai? Significa a palavra Jesus. Não sabe? Vamos pegar aqui Lucas então. Lucas capítulo 1, eu ia pegar João, eu vou pegar Lucas. O anúncio do anjo a Maria. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Perdão, vou pegar Mateus. Mateus que fala o nome de Jesus, quando o anjo fala para São José. Olha o que vai dizer o anjo para São José. José ficou sabendo que Nossa Senhora estava grávida, ficou em dúvida, né? Pensou rejeitá-la secretamente. Então ele dorme e sonha, e o anjo fala com ele em sonhos. Versículo 20. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua esposa, pois o que dela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Por que o nome dele é Jesus? Porque ele salva o povo dos seus pecados. O que significa Jesus, então? Deus salva. Em hebraico se diz Yeshua.
O nome Yeshua, em hebraico, significa Deus salva. O que é o sacramento? Maneira eficaz de Deus operar nossa salvação e nossa santificação. Quem é aquele que tem a maior, que de maneira mais eficaz operou a salvação na cruz, senão Jesus? Por isso que a gente diz que Jesus é o sacramento do Pai. O sacramento é uma manifestação visível da graça de Deus. Você vê o padre ungindo, o bispo ungindo a testa no Cristo. Você vê o padre derramando, ou o diácono derramando a água do batismo. Você vê a espécie do pão que não é mais pão, é Deus feito pão, Deus sob a aparência, sob o véu do sacramento. Você vê não só os enfermos, o enfermo sendo ungido. Você vê no sacramento do matrimônio as alianças e os filhos que nascem desse matrimônio. Então você vê os frutos, você vê sinais visíveis da graça de Deus. Jesus é um homem, Deus, um Deus homem. Jesus é Deus eterno e todo-poderoso que se fez homem. João capítulo 1, a partir do versículo, que eu coloquei ali, a partir do versículo de 1 a 3, depois do versículo 11 a 14. Olha o que vai dizer São João. No princípio era o verbo. Quando João diz verbo, ele quer dizer a ação. Verbo é aquele que faz, né? Aquele que opera. Então ele vai dizer que Jesus é o verbo do Pai, ou seja, Jesus é aquele da Trindade que opera, que faz. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui em João capítulo 1, João está dizendo, Jesus é Deus. João já começa o seu evangelho apresentando a divindade de Jesus. Jesus é Deus. E ele diz, ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Jesus é Deus, com o Pai e com o Espírito Santo de maneira perfeita, no mesmo grau de divindade, no mesmo grau de glória. Não existe hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é Deus, um só Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí no versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos aqueles que o recebem, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, aqueles que creem em Jesus se tornam filhos de Deus e são salvos de maneira eficaz. E o verbo se fez carne, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne, se fez presente, se fez palpável, se fez sacramento. Então não existe salvação fora de Jesus. Não existe salvação fora de Jesus. Existe salvação fora da igreja? Quem é a igreja? A igreja é Jesus. Então, por isso que Jesus é o sacramento do Pai, por isso que a igreja é o sacramento fundamental. Então, resumindo a catequese de hoje, o sacramento é uma ação de Deus no tempo e na história para nos salvar. Jesus se encarnou no tempo e na história, num dia, numa data, numa hora, historicamente, para nos salvar. Jesus é o Deus que se fez homem, que se tornou visível, palpável. É o sacramento do Pai, de maneira visível, palpável, eficaz, santificante, que nos salvou na cruz. Na cruz, Mateus 16:18, Jesus anunciou a igreja. Na cruz, Jesus concebeu a igreja. Em Atos 2:1, no Pentecostes, Jesus deu luz, a igreja nasceu. A igreja é a presença de Jesus no mundo. A igreja é o grande sacramento universal da nossa salvação. Ninguém pode entrar no céu se não for pelos sacramentos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado. Então Jesus já diz, já começa tudo pelos sacramentos. E como você entrar no céu sem receber a comunhão? Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. João 6,51. Quem comer desse pão viverá eternamente. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberes o sangue do Filho do Homem, não tereis a vida em vós mesmos. Eu sou o pão da vida. Então Jesus disse que se não comungar, a gente não vai para o céu. Se a gente não for batizado, a gente não vai para o céu. Tem como ir para o céu com pecado? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem a santidade ninguém verá a Deus. Então com o pecado ninguém entra no céu. Então você precisa ser perdoado dos seus pecados. Então você precisa de confissão, sacramento da penitência. Tem como você ir para o céu sem testemunhar a Jesus, que diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas? Tem como você ir
para o céu sem obedecer, desobedecendo a Jesus, ou seja, sem testemunhar a Jesus? E o crisma o que é? O crisma é a ação eficaz do Espírito Santo para que você se torne uma testemunha, como um soldado que luta pela glória de Deus e da igreja no mundo. Então não tem como se salvar sem os sacramentos. Não tem como se salvar sem Jesus, sem a igreja. Por isso, a igreja e Jesus, que são uma única coisa, é o sacramento fundamental da nossa salvação. Jesus é o sacramento do Pai e a igreja é o sacramento fundamental da salvação. Então, nessa catequese de hoje, a gente possa voltar para casa meditando nos nossos corações o quanto nós precisamos amar a igreja, amar a Jesus, amando a igreja. Rezar pela igreja, rezar pelo clero, rezar pelos seminaristas, pelos diáconos, pelos padres, pelos bispos, pelo Papa, rezar pelo povo fiel para que de fato o povo seja fiel, né? E assim, quando a gente olhar para a igreja, a gente se lembra que nós estamos olhando para o próprio Jesus, o próprio Senhor, e que não há salvação fora da igreja, porque a igreja é Jesus. Jesus é o sacramento fundamental do Pai. Quer ir para o céu? Ame a Jesus, ame a igreja e fica assim, ó, viva assim, ó, mergulhado na graça de Deus, por meio de sacramentos. Amém? Viva Maria Imaculada.